Olá Paraíba, que alegria, estamos de volta com mais um programa Bastidores da Política na TV, aqui direto do restaurante Bessa Grill. Hoje nosso convidado é o vereador pessoense Eduardo Carneiro. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Cícero, é uma grande satisfação poder conversar com você, conversar com todos os que nos acompanham através da internet e do programa como Bastidores da Política, que vem, sem dúvida nenhuma, levando à população paraibana uma boa informação. Então, para mim, é uma grande satisfação poder conversar com vocês. Que bom, vamos conhecer um pouco melhor sobre a sua trajetória. Conte-me um pouco, né, como começou a sua vida pública. Cícero, na realidade, a entrada, o ingresso na vida pública foi através, realmente, nós iniciamos no movimento estudantil lá do UNIP, onde cursei administração de empresa, depois, em seguida, cursei direito também, lá no Centro Universitário de João Pessoa, no UNIP, e um grupo de amigos, pessoas que realmente simpatizantes da política, e pela aquela inserção que nós iniciamos no movimento estudantil, nós passamos a integrar um partido político à época, o PPS, e comecei realmente a me identificar com a política. Então esse grupo de amigos, essas pessoas que já naquela época, lá em 2008, né, em 2006 a 2008, nós já pensávamos realmente num projeto de política, de uma nova política. A política que hoje nós pensamos que ela está desgastada nos últimos meses, dos últimos anos, não, a política ela já vem sofrendo um desgaste já de muito tempo. Então, desde aquela época, um grupo de amigos, pessoas realmente comprometidas com essa nova política, começaram a imaginar um projeto. E esse projeto hoje ele vem se consolidando e virando realidade. Pois é, na eleição de 2012 você ficou na suplência, né? Depois de alguns anos depois você assumiu, mas já se destacou como um vereador atuante. Como é que é para você fazer esse trabalho e a resposta da sociedade? Cícero, exatamente. Na realidade, foi um grande desafio em 2012. Né? Nós iniciamos, né, uma candidatura, como disse, com um grupo de amigos que nos apoiavam, e naquela oportunidade nós não sabíamos qual seria o resultado. Nós pregávamos a renovação, a mudança, a nova prática política lá em 2012, e nós não sabíamos o resultado que isso daria. Né? Nós não tínhamos estrutura, nós tínhamos muita vontade, muita força, né? Vontade de mudar, vontade, uma esperança muito grande na política de João Pessoa, e nós iniciamos uma caminhada e que, graças a Deus, eu não consegui a vitória naquele momento, eu perdi a eleição por muito poucos votos, mas eu fiquei na primeira suplência e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de assumir. Foram quase 3.000 votos que eu tive naquela oportunidade. Então, para quem prega a renovação, um jovem como eu, que não tinha apadrinhamento político, que não tem um pai, mãe político, sou filho de uma funcionária pública e de um odontólogo. Então, a nossa história realmente política, ela se iniciou desse grupo, né? Iniciou da família. Então, nós tivemos quase 3.000 votos naquela oportunidade e tive a oportunidade em 2014 de assumir. Nós iniciamos com esse grupo, pensando, colocando em prática os nossos projetos. Né? Naquela época, se me permite, né, eu defendi, por exemplo, o que hoje é realidade, o ensino bilíngue nas escolas de tempo integral aqui no município de João Pessoa, e hoje virou realidade. Nós defendíamos um núcleo, ao Centro-Dia do Idoso, por exemplo, que eu acredito e vamos conseguir também que vire realidade. Nós estamos nesse diálogo, né, com o prefeito Luciano Cartacho. Então, aquela época nós já tínhamos boas ideias. E no final do primeiro ano que eu tive a oportunidade, entre 2014 e 2015, né, de representar o povo de João Pessoa, eu já fui apontado como o vereador mais propositivo, o vereador mais atuante da Câmara de João Pessoa. Então, e agora, em 2017, você recebeu um certificado, um prêmio, né, de vereador mais produtivo do país. Isso. Então, de 2014 a 2015, né, nós tivemos já naquela oportunidade, com todas as dificuldades que um suplente tem, né, e lá em 2016 fomos para a disputa mais uma vez, e aí nós recebemos realmente aquilo que é mais gratificante, que é a confiança e a resposta da população por essa produtividade. Então, eu praticamente dobrei a votação que tive lá naquela oportunidade em 2012, e nós em 2016, aí sim, fui eleito, né, entrando pela porta da frente, com aqueles que nos acreditam, que acreditaram no nosso trabalho, e nós realmente, já no final do ano passado, final do primeiro ano do nosso mandato mesmo efetivo, eu tive a honra e a satisfação de ter sido apontado como o vereador mais produtivo do Brasil. Então isso para mim realmente é uma grande honra, porque, salvo engano,
São Paulo, por exemplo, nós disputamos com as câmaras municipais das capitais de todo o Brasil. São Paulo, que, por exemplo, tem, salvo engano, 80 vereadores, Rio de Janeiro, 60 e poucos vereadores, Minas Gerais. Então, nós estávamos disputando com essas câmaras das capitais de todo o país. Portanto, para mim foi realmente uma grande surpresa. E não só na quantidade, mas sim também foi avaliado a relevância desses projetos. Então, eu não tenho dúvida de que hoje nós, né, conseguimos representar bem a nossa população, representar bem a população de João Pessoa. Também já fui nesse primeiro semestre, já foi feito um levantamento do primeiro semestre de 2018, mais uma vez apontado como o vereador mais produtivo da Câmara Municipal de João Pessoa esse ano. Então, eu acredito que nós estamos correspondendo à população. Eu acho que é isso que a população deseja, é isso que pede. Vereador, é o seguinte, aqui na Paraíba, historicamente, nunca tivemos, né? Isso aí, se não me engano, você vai olhar nas legislaturas passadas, não existiu. Qual a metodologia que você utilizou para alcançar todos esses prêmios? Cícero, nós temos os 3 pilares principais do nosso mandato. Um deles é a participação popular, e esse é o mais importante de todos. É ele que justamente nos dá o subsídio para poder apresentar nossas proposituras, apresentar os nossos requerimentos e esse ser realmente a voz da população lá na Câmara Municipal, que é a participação popular, e nós criamos a nossa ouvidoria popular. O que é a ouvidoria popular? As nossas equipes nas ruas de João Pessoa, semanalmente, escutando a população, sabendo quais são suas reivindicações, quais são suas cobranças, quais são os seus reclames, e com isso eu transformo e levo para a Câmara Municipal em requerimento, em projeto de lei. Eu faço, obviamente, a adaptação da peça legislativa que se fizer necessário. Então, com isso, né, gera-se um número grande de requerimentos. E aí, requerimentos, nós atendemos mais o dia a dia da cidade, que aí é a limpeza urbana, aí a melhoria do PSF, aí a iluminação pública, aí é realmente a mobilidade urbana. Isso é o dia a dia da cidade. E eu tenho esse panorama. Hoje, eu posso dizer que nós já escutamos praticamente 10 mil pessoas na cidade de João Pessoa. Nós já visitamos os 64 bairros e já no ano 2017, e já estamos concluindo mais uma vez o ciclo dos 64 bairros já em 2018. Agora tem um número, gente, preste atenção, que chama muito a atenção. É quase 2.000 proposituras entre requerimentos, proposituras, projetos e indicações. 2.000. É um número grande. Exatamente. Chama a atenção. E todos eles, aí, Cícero, assim, eu fico muito feliz que todos eles realmente são oriundos das ruas. Mas tem das pessoas. Alguma delas que você destacaria como sendo aquela mais importante, que fez história, que vai marcar? Nós temos, então, como falava dos requerimentos. Então, requerimentos é o dia a dia da cidade. Já os projetos de lei, nós elencamos algumas prioridades. Então, no momento que nós vivemos, uma das prioridades do nosso mandato foi o combate à corrupção. E eu apresentei um projeto que ele, inclusive, ele serve de modelo hoje. Eu fui convidado para apresentar esse projeto no Fórum de Combate à Corrupção, aqui da Paraíba, onde estava o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Fórum de Combate à Corrupção, e eu fui convidado para apresentar um projeto nosso de lei, que ele ficou servindo de modelo, inclusive encaminhado para as prefeituras municipais dos 223 municípios da Paraíba, que é o que visa justamente fazer isso que nós estamos fazendo, transmitir ao vivo e gravar todo o processo licitatório aqui feito no município de João Pessoa, para que o cidadão acompanhe o dia a dia do que está sendo feito e a lisura desse processo. Se tiver qualquer dúvida, vai estar lá gravado. E quem tiver a oportunidade de acompanhar esse procedimento também, ele estará sendo transmitido ao vivo. Então, esse projeto, ele é um projeto inovador, ele foi copiado por várias outras câmaras legislativas do Brasil. Então, esse é um projeto realmente que ele nos enche os olhos, porque eu apresentei ele no Fórum de Combate à Corrupção, e a corrupção tem que ser banida da nossa política, tem que ser banida do nosso país, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma defesa nossa e é uma defesa que eu não abro mão. Transparência pública, nós apresentamos vários projetos na área de transparência pública, como, por exemplo, os recursos oriundos das multas de trânsito. Tem muita dúvida da população de como está sendo utilizado o recurso da multa de trânsito que você paga no seu dia a dia. Então, é lei aqui no município de João Pessoa que os recursos oriundos pelas multas de trânsito, ele seja colocado no site institucional da CEMOB, para que a população saiba quanto foi arrecadado e como está sendo utilizado esse recurso. Então, esse é um projeto que é nosso e é um projeto que é lei no município de João Pessoa. Também de transparência pública, para que nos eventos
culturais da cidade, para que se saiba como está sendo, de onde está vindo o recurso para ser feito o evento cultural e como está sendo investido esse recurso dos eventos culturais. Então isso é dinheiro público, a população precisa saber aonde está sendo investido esses recursos. Então isso na parte de combate à corrupção e transparência pública. Um outro projeto que já falei no início, que também sempre me encheu os olhos e hoje fico muito feliz de ele ter virado realidade, é o ensino bilíngue nas escolas de tempo integral. Então o prefeito Luciano Cartacho, no ano passado, ele inaugurou a primeira escola aqui de João Pessoa bilíngue. Então é muito importante a gente poder ver uma ideia que nós tivemos há 4 anos atrás virar realidade. Para esse projeto se expandir para todas as escolas, né? Porque se não me engano, é uma escola que é referência, né? Isso. Que dá esse ensino bilíngue. Outras escolas poderão ser atendidas? Sem dúvida, sem dúvida. A minha ideia é que as escolas de tempo integral, que hoje nós temos a maioria das escolas de tempo integral, então isso é uma prática que deve realmente se espalhar para todas as escolas municipais e também acredito que deve ser também levado para todo o estado. Ela deve ter essa opção de alfabetizar em português e inglês. Então isso é a globalização. Isso aí é você chegar com seu filho, o filho do povo, podendo já chegar na sua adolescência falando uma segunda língua e já ter a facilidade de ser inserido no mercado de trabalho. Então tudo tem que começar da base. Então nós pensamos esse projeto aqui para João Pessoa e luto, e se tiver oportunidade lutarei muito que ele se espalhe não só para todas as escolas aqui do município de João Pessoa, mas também para as escolas do estado da Paraíba. Então acredito que é uma parceria que deve existir. Isso é importante, né? Porque países desenvolvidos, o aluno tem que aprender no mínimo 2 idiomas, né? Então o Brasil anda bem atrasado nesse sentido e João Pessoa sai na frente nessa questão. Agora, um outro assunto que é importante a gente falar e explicar ao pessoal em relação à saúde. O seu mandato já destinou, através de emendas impositivas, quase R$1 milhão. Quem se beneficiou, né? E o que são emendas impositivas, se eu pudesse explicar, talvez até para quem não entenda, porque essa é uma palavra antiga, mas nova no dia a dia do pessoense, que são as emendas impositivas. Cícero, as emendas impositivas, elas são na realidade uma grande vitória da cidade de João Pessoa e dessa legislatura da Câmara Municipal, né? As emendas impositivas hoje, a Câmara Municipal, ela tem destinado um número de, salvo engano, 1,2% dos recursos do Executivo Municipal, e todo esse recurso ele é dividido pelos 27 vereadores e deve ser aplicados, né, 50% na área de saúde e os outros 50% realmente na área de infraestrutura, na área de educação, enfim, nas demais áreas da cidade de João Pessoa. Hoje é exatamente igual aqui em João Pessoa como acontece na Câmara Federal. Os deputados federais, o Senado Federal, esses recursos eles são obrigatórios que eles sejam destinados. Então, nessa divisão de 1,2% que foi dividido e ficou para cada vereador, em torno de 900, salvo engano, muito próximo de R$1 milhão. Então, foi exatamente R$998 mil. Então, cada vereador ele pôde destinar para daquilo que você acredita, daquilo que você defende, metade desse valor, praticamente 500 mil, para a área da saúde e os outros 500 mil para as demais áreas. Então, eu destinei mais de 500 para a área da saúde. E esse dado se dá por quê? Se dá porque a nossa ouvidoria popular, o nosso termômetro das ruas, ele nos deu que era necessário cada vez mais investimento na área da saúde. Então, nós investimos aqui para o São Vicente de Paula, por exemplo, um hospital que atende não só a cidade de João Pessoa, mas atende também toda a Paraíba, né, nas mais diversas especialidades. Então, São Vicente de Paula, nós encaminhamos R$120 mil. Para o Hospital Napoleão Laureano, foi em torno de R$70 mil. Para o Santa Isabel, também foi em torno de R$70 mil. Muito bom. Trauminha, nós encaminhamos R$50 mil. Para os PSFs, a melhor qualificação e para o investimento em tecnologia dos PSFs, nós também investimos um valor alto em recursos também, salvo engano, R$120 mil. Então nós encaminhamos as nossas emendas positivas onde a população nos pedia que tivesse melhora e um maior investimento. Então foi assim que nós destinamos. E o restante das nossas emendas, eu investi, por exemplo, na Guarda Municipal. Eu defendi muito em 2017 o armamento da Guarda Municipal e que, graças a Deus, virou realidade. Um outro projeto nosso que nós apresentamos, fizemos audiência pública, porque eu acredito que a Guarda Municipal de João Pessoa, que conta hoje com mais de 600 homens, ela possa ajudar muito na criminalidade, a combater a criminalidade.
auxiliando as polícias militares e civil. Então nós investimos e conseguimos aqui hoje, no município de João Pessoa, nós conseguimos o armamento da guarda. Então eu não poderia fazer uma defesa e, tendo a oportunidade de destinar recursos, não destinar recursos para o armamento da guarda municipal. Então destinamos também recursos para o armamento da guarda municipal. Uma outra defesa nossa, as crianças com microcefalia. Então nós apresentamos também, destinamos para 2 entidades que apoiam as crianças com microcefalia, as mães, enfim, nós destinamos também para essas 2 entidades destinadas a atender as crianças com microcefalia também. E também na área de infraestrutura, calçamento de rua, que nós conseguimos e também já virou, inclusive, realidade. Fiquei muito feliz, estive no altiplano, né, nós já estavam vendo já as ruas sendo calçadas, no Alto Mateus, no Jardim Cidade Universitária, então várias ruas que nós encaminhamos. É um trabalho grande, né, junto com a comunidade, e o resultado, no dia a dia, as pessoas vão percebendo isso. É isso aí, gente. Estamos aqui conversando, conhecendo um pouco o vereador Eduardo Carneiro, o vereador pessoense, está fazendo a prestação de contas de seu mandato. Né? O primeiro mandato, você que está vendo agora, não pegou no início, ele foi suplente em 2012 e na última eleição, em 2016, eleito vereador e foi considerado o vereador mais atuante do Brasil, que mais apresentou proposituras, projetos, indicações e trabalha muito. Ele está fazendo aqui um balanço, seu mandato percebe isso. Agora vamos mudar um pouco, falar de política, né? O senhor começou fazendo oposição a Luciano Cartacho, né? Depois o seu partido fizeram um acordo e passou a apoiar, né? Vereador da base governista, aqui em João Pessoa. Por que essa mudança? O que o senhor achou interessante? O que é que a cidade ganha com isso? Cícero, primeiro do ponto de vista político-partidário, né? Nós precisamos seguir a orientação partidária do nosso partido. E o nosso partido, ele está hoje na base do prefeito, ele decidiu estar na base do prefeito Luciano Cartacho. E por outro lado, também existiu realmente um avanço. Eu falei aqui, eu elenquei 3 projetos de nossa autoria, principais bandeiras da nossa defesa, da nossa atuação na Câmara Municipal. E aí eu falo do armamento da Guarda Municipal, que virou realidade. Aí eu te falo da escola bilíngue, que foi um projeto nosso lá atrás, em 2014, que virou realidade. Aí eu te falo da defesa das crianças com microcefalia. Já tive vários projetos que foram sancionados realmente aqui no município de João Pessoa, inclusive uma construção para que seja feito aqui, implementado o núcleo para atendimento de crianças com microcefalia. Então, uma série de avanços que foram tendo, né, aqui na cidade de João Pessoa. Então, nós decidimos, né, junto com o nosso grupo político, que não faria mais sentido nós estarmos... Mas teve a resistência de alguns membros do partido a não ir, querer ficar com o governador Ricardo Coutinho, uns queriam ficar, até a imprensa falou sobre isso aí, que nem todo mundo estava querendo ir para o prefeito, né, apoiar o prefeito. Cícero, o nosso partido, o PRTB, apesar de ser uma sigla nacionalmente, ela ser pequena, mas na Paraíba ela é muito grande, né? Nós estamos em mais de 100 municípios, nós temos hoje, para se ter ideia, mais de 50 pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal, quando juntam as duas, são 45, 47 pré-candidatos a deputado estadual e o restante também candidato a deputado federal. Então, um partido muito grande, partido que tem vários componentes, vários vereadores, vice-prefeito, representantes nas principais cidades da Paraíba. Então, obviamente que existe aqueles que defendem um outro caminho político, mas sempre na democracia e na política é assim, a maioria vence. Então, nós realmente decidimos pela maioria, pelo que nós acreditamos. Nós hoje estamos aqui na base do prefeito Luciano Cartacho e essa é uma decisão do nosso mandato, o mandato do vereador Eduardo, que foi atendido em várias das suas demandas e o partido ele entendeu que politicamente, né, a alternância de poder, que ter novos nomes na política, que defender, no caso, na candidatura de Lucélio Cartacho como o novo representante da Paraíba, ele representa, né, a mudança, a renovação, a alternância de poder, aquele que já teve a oportunidade de conhecer toda a Paraíba, né, e teve mais de 500 mil votos na última eleição para senador. Então o partido entendeu que hoje o melhor caminho seria seguir ao lado de Lucélio, seguir aqui na capital ao lado, né, do prefeito Luciano Cartacho. Então esse foi um entendimento que foi tido do partido e também, obviamente, que o entendimento meu, com o meu grupo político, com a minha equipe. Então hoje já está tudo certo, aquelas pessoas que rejeitaram a época, então já está todo mundo aceitando, normal, não tem mais discussão sobre isso. Nós respeitamos todas as correntes do partido. Se nós analisarmos os partidos
você vê no dia a dia da política, vereador de uma cidade, de um partido, por exemplo, do PSB, declara apoio a Lucélio Cartacho. Partido da base do PV, que hoje é a candidatura de Lucélio, declara apoio ao PSB. Então sempre vai existir isso na política, né? Nós respeitamos, né? Nosso partido político é um partido que ele é composto por vários amigos, pessoas capacitadas, não é qualquer um que nós realmente trazemos para o PRTB. Nós procuramos aqueles que tenham realmente um perfil, que seja traçado um perfil para que esteja nos nossos quadros. Então nós respeitamos todas as vertentes. E agora também o senhor é pré-candidato a deputado estadual, dando um passo, ampliando, né, esse leque, tem uns bons projetos, pretende ampliar mais caso chegue à Assembleia. O que o senhor pretende defender, ter como bandeira principal? Cícero, na realidade, o que nós imaginamos é levar esses projetos que nós implementamos aqui em João Pessoa, esse projeto que nos fez, graças a Deus, ter sido apontado ano passado como o melhor vereador do Brasil. Então, isso é um conjunto de ações, né? É a ouvidoria popular, que eu quero visitar, assim como hoje eu visito os 64 bairros de João Pessoa, eu quero visitar não só agora em período eleitoral, mas sim pós-eleição, os 223 municípios da Paraíba, saber a radiografia, como eu sei aqui de João Pessoa, das suas necessidades, né? Cada município, cada região, ele tem sua peculiaridade. Né? Tem região que ela sofre com a seca, então precisa que seja feito, né, um trabalho e que seus representantes eles estejam realmente destinando a sua força, o seu olhar mais especial para essa área. Tem outras regiões que têm um grande potencial, por exemplo, no agronegócio e que precisa ser potencializado isso. E nós vamos defender bastante, assim como acontece, vou dar um exemplo aqui do Vale do Mamanguape, onde estou tendo a oportunidade de visitar praticamente todos os municípios e lá existe realmente uma tendência muito forte e que existindo o investimento, existindo a atenção e o respeito com a população, de cada vez mais se investir e capacitar a população daquela região para o agronegócio, aquela é uma região que ela vai, sem dúvida nenhuma, ela vai ter um grande resultado na nova, né, com novos investimentos para ser feita capacitação e para que seja realmente várias outras pessoas inseridas no mercado de trabalho. Então, aquilo é uma peculiaridade. Já na região do Sertão, precisa-se ter um olhar especial, como lhe disse, para a segurança pública. Lá, aquele cidadão onde não existia nos sítios, na parte mais interiorana da zona rural, não existia o assalto, não existia o roubo, o furto, não existia isso. Eu sou de lá e conheço muito bem isso. E hoje está acontecendo isso. Quem poderia imaginar, há alguns anos atrás, essa grande quantidade de assalto a banco, que se você passa em uma cidade a altas horas da madrugada, a população já fica com temor, pensando que realmente vai existir ali uma explosão, que vai existir um assalto. Então, a segurança pública, ela precisa ser realmente aprimorada, tem que ser defendida, tem que ser investido no contingente de pessoas, no material humano. Eu defendo muito essa parceria entre as polícias, com as câmaras, com as guardas municipais. Eu acho que é importante no município que ele não tenha a guarda municipal, que ela seja criada, e onde tem, que seja essa guarda municipal, ela seja aprimorada, que seja incentivada, que seja armada para poder combater a criminalidade, aumentando assim o contingente daquela cidade. Então eu acredito muito que a defesa da segurança pública é uma das principais bandeiras. E eu vou continuar, obviamente, levando a defesa da bandeira do combate à corrupção, da maior transparência pública, da diminuição dos privilégios. Então, tudo isso que é muito necessário, não só aqui na Paraíba, não só em João Pessoa, mas no Brasil. Existem as esferas de poder e a gente precisa ter bons representantes nessas esferas. E hoje, eu acredito que pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui em João Pessoa, nós vamos fazer também, se Deus assim permitir, e a população, realmente, com essa nossa pré-candidatura, nós vamos fazer um bom trabalho também na Assembleia Legislativa. Então, acredito que vamos expandir a esses 223 municípios essa experiência exitosa aqui de João Pessoa, que eu tenho pedido muito, que hoje é difícil, que o político ele peça que a população pesquise sobre você. Eu peço muito que a população de toda a Paraíba pesquise sobre o nosso trabalho aqui em João Pessoa, porque eu não tenho dúvida que a população vai começar a perceber que é esse perfil de representante que nós precisamos. Que após toda essa turbulência política que aconteceu no nosso país, certamente o eleitor ele está mais vigilante, né? Ele vai estar mais atento e pesquisar melhor em quem vão estar. Isso é um passo importante para reforçar e melhorar a nossa democracia. Agora, no âmbito nacional, seu partido tem Levi Fidelix, né, como pré-candidato à presidência.
Na sua opinião, o que ele traria de novidade para os brasileiros? Cícero, o presidente Levi, ele vem sempre colocando nas suas candidaturas majoritárias, né, sempre bons projetos. E às vezes, muitas vezes, se quer diminuir o tamanho de suas propostas, de suas ideias. O presidente Levi tem muito boas ideias. Eu vou dar um exemplo aqui que foi a época, se viu até de brincadeira, que foi o Aerotrem lá em São Paulo. E o Aerotrem que ele defendeu há anos e anos atrás, hoje é realidade lá em São Paulo, né? Naquela época brincavam com o projeto, com a ideia e hoje virou realidade. Talvez pela forma como ele expressa as suas ideias, né? As pessoas não levam muito a sério isso. Exatamente. E nós tivemos um exemplo, né? Um exemplo no passado que a gente pode lembrar muito bem do presidente Enéas, né? Enéas só se descobriu o tamanho da capacidade da inteligência de Enéas depois que ele morreu. Naquela época a população ela achava aquilo engraçado, achava cômico, mas era realmente uma cabeça pensante do Brasil que nós perdemos. Então o presidente Levi tem muito esse perfil, ele tem boas ideias, bons projetos, tem um partido político, tem suas defesas firmes da família, que precisa ser defendida, né, no Brasil, aqui em João Pessoa, na Paraíba, precisa ser feita cada vez mais forte a defesa da família, defende muito a pátria, a segurança pública. Então o presidente Levi, ele tem suas bandeiras firmes e assim as defende. Agora, voltando aqui para o nosso estado, para governador, o senhor vai apoiar e votar em Lucélio Cartacho. Qual a vantagem dele, assim, vamos dizer, o porquê que Lucélio deve ser o governador do nosso estado? Quais o ponto positivo que o senhor vê nele? Cícero, primeiro que em nenhum momento da política ele deve existir a perpetuação do poder. O poder não pode se perpetuar, as pessoas não podem imaginar que aquele poder ele é seu, né? Então a população ela tem que entender que a alternância de poder ela é muito importante. Ela não permite que exista acomodação, porque muito se plantou na Paraíba e isso é corriqueiro no Brasil, que aquele que faz um bom trabalho, ele precisa continuar fazendo. Outras pessoas, outros atores políticos vão fazer. Aconteceu assim aqui em João Pessoa, né? Teve um histórico, né, de bons prefeitos aqui, os últimos bons prefeitos, e poderia se imaginar que o prefeito atual ele não fosse bom. Faz um bom trabalho, um excelente trabalho. O próximo prefeito de João Pessoa, nós vamos torcer e ele vai precisar também mostrar resultado. Então eu acredito que na Paraíba é necessário uma alternância de poder para que não exista acomodação. E quem hoje melhor representa esse projeto, essas ideias, essa alternância de poder, realmente o novo, a renovação, que tem realmente uma identificação e que hoje representa dois projetos fundamentais que vêm dando certo, que são exitosos em João Pessoa e em Campina Grande, é Lucélio. Então eu acredito que o projeto de João Pessoa, unido ao projeto de Romero Rodrigues em Campina Grande, e isso representa, quando se une a Grande Campina, a Grande João Pessoa, representa uma grande parcela da população da Paraíba. Então o resultado ele vai vir com facilidade. Então eu acredito que Lucélio é um grande nome. Eu acho que ele é extremamente preparado, tem um histórico, né? Teve sua experiência não só em cargos públicos, mas também em disputa. Lucélio foi candidato a senador, né? Na última eleição eu votei em Lucélio para senador, né? Conversei com várias pessoas para que pudessem incorporar, né, a campanha de Lucélio ao seu dia a dia, e isso aconteceu. Lucélio teve mais de 500 mil votos, né? Então, defendendo a bandeira do novo, da renovação. Então eu acredito muito na campanha de Lucélio, acredito que será vitoriosa. Muito bem. Conversando com o vereador pessoense Eduardo Carneiro, chegando ao final da nossa conversa, vamos fazer aqui um bate-bola. Eu vou citar aqui alguns nomes e palavras curtas, você fala o que vier acerca dos mesmos, né? Vou começar com Lucélio Cartacho. O novo. Luciano Cartacho. O bom trabalho, o resultado. João Azevedo. Acomodação. Ricardo Coutinho. Respeito. Muito bem. Gente, esse é o vereador Eduardo Carneiro, que esteve conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. E a você, obrigado pela audiência e na próxima semana tem mais. Tchau, Paraíba! O nosso programa Bastidores da Política na TV é gravado aqui no Bessagreu, no América Bar. Mas aqui, gente, você pode apreciar uma comida deliciosa. Aqui está o mixer parmegiana, um prato que serve até 3 pessoas. Uma delícia! O Bessagreu está à beira-mar do Bessa, um lugar agradável para você se divertir também aos finais de semana.
tem shows ao vivo. Para conferir o que há de melhor que acontece aqui em João Pessoa, na gastronomia, na música, é aqui no Bessa Grill.